Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast que é uma produção da B2B Contábil para micro e pequena empresa, para que você empreendedor aí no dia a dia, que está inseguro, querendo crescer o seu negócio, possa ter inspirações com o nosso conteúdo aqui, seja com convidado, seja com um tema específico, para que você possa fazer boas escolhas, crescer o seu negócio. E hoje nós temos uma convidada especial que veio contar a sua história empreendedora, que já está mais de 100 anos, estava me contando mais ou menos uns 100 anos. É isso, Maiara? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Juliano, pelo convite. Né? Um prazer estar aqui com vocês. Peraí, corrigindo, né? É quase 100 anos do negócio, né? Não, do negócio, sim, Senão claro. eu vou apanhar aqui. Mas é um prazer estar aqui, né? Sim. Eu fiquei muito feliz com o convite. Nós tivemos um contato há 2 anos atrás, né? Através de uma consultoria. E não esperava, fiquei feliz, né? Isso mostra que eu acho que eu tenho feito um bom caminho aí, né? Desde o início, quando eu decidi abrir, né, uma filial do Todos Prata, né, com uma empresa do meu pai, e dar continuidade nela, juntamente com ele, claro. Então, se você me convidou, eu tenho certeza que é porque eu estou seguindo um bom caminho. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Sim. Eu sempre gosto, né, de essas histórias inspiradoras, né, que todo mundo fala assim, vou montar um negócio, né, tá, mas beleza, mas só montar um negócio não quer garantia de sucesso, né, e na hora que você assume, a gente no trabalho de conselho, você me fala que assumiu um desafio assim, de já ter um negócio, que você é fisioterapeuta, né? Sim, sou fisioterapeuta. E assumir um outro negócio, para mim é um desafio gigantesco. Gigante e muito diferente, né? Exatamente, assim, esse é o principal ponto ali, né? De uma área para outra realmente existe uma discrepância gigante, mas eu falo que uma complementa a outra, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, mas em 2017 eu abri minha primeira clínica em Goiás. Então, eu já abri uma clínica de fisioterapia e pilates em Goiás. Foi minha primeira experiência como empreendedora. Achei super desafiador. Aí, em 2022, eu me mudei para Minas, né? Eu voltei, eu sou mineira, sou nascida e muito bem criada em Pratápolis, né? E aí, eu mudei para Goiás, tive uma clínica lá, voltei para Minas e abri um estúdio de pilates em Pratápolis, a Cor. Né? A Cor já está com 3 anos, instalada em Pratápolis. Graças a Deus é um sucesso. Hoje na cidade a gente consegue atender de forma muito especializada os nossos pacientes. Então, eu sou muito satisfeita com a sementinha que eu plantei lá e que hoje vem desenvolvendo muito bem, graças a um time maravilhoso. Né? Hoje eu já tenho uma sócia para a Cor, também maravilhosa, a gerente. Então, sem ela seria impossível eu continuar caminhando por onde eu desejo, né? Então, assim, eu abri a Cor em 2022, passou alguns meses, eu tive a oportunidade de abrir uma extensão do Todos Prata. Né? O Todos Prata existe já há mais de 30 anos, foi criada pelo meu pai e minha mãe. Eles fizeram um ótimo trabalho, um excelente nome, pela região toda de Minas Gerais, inclusive Bahia também. Meu pai trabalhou muito na Bahia, ele fez muitas entregas por lá, de todo. Então, assim, o que eu tenho que fazer é honrar o nome, né? Que eles construíram com muito amor, muita dedicação. Então, é uma responsabilidade bem grande para mim. Um pouquinho, né? Um pouquinho grande, né? Que a gente carregar, né, da sustentação do nome, já era um pouco mais frio na barriga, né? Sim. E ainda mais assim, né, tendo eles como exemplo, né, de empreendedores, então realmente é uma responsabilidade grande, mas que eu entrando com a coragem, eu acredito que vai dar tudo certo. É que você está falando, né? Como que é que você falou? A experiência que é a coragem? Meu pai é a experiência, eu sou a coragem, né, de continuar. Sim. Mas antes da gente falar um pouco, mas o que te levou um pouco a escolher a fisioterapia? Eu acho que mais pelo meu lado humanismo. Assim, eu sou muito humanizada com as pessoas, eu tento compreender, eu tento demonstrar apoio, né? Tenho uma escuta ativa. Apesar que eu sou assim também com os animais, sou uma protetora dos animais, né, de forma individual, mas eu tenho o meu lado assim mais humano.
E a área da fisioterapia que me encanta é a hospitalar. Então, eu tenho 12 anos de experiência hospitalar. Já trabalhei aqui na Santa Casa de Passos, já trabalhei em hospitais particulares de Goiás. Então, eu tenho uma boa experiência na área hospitalar, né? Que é aquele cuidado mais seletivo, onde aquele paciente e a família do paciente realmente elas precisam daquele apoio. Entendi. Realmente, né, pensando nesse contexto, né? Quando a pessoa precisa se reabilitar, a gente precisa ter um cuidado, né? Sim. Principalmente quando uma pessoa vamos dizer assim, totalmente ativa, talvez esse que deve sentir mais. Por algum motivo ou Exatamente, outro, né? exatamente. Porque quem vai parar num hospital, às vezes é muito de forma repentina, né? A pessoa não espera e, né, infelizmente pode acontecer alguma coisa e necessitar desses cuidados. Então, eu sou apaixonada pela fisioterapia hospitalar, eu sou fã das minhas amigas fisioterapeutas hospitalares e eu sei a luta, né, que elas enfrentam, a rotina, a jornada de trabalho, que não é nada fácil. Então, eu sou muito feliz. Fui muito feliz durante o tempo que eu permaneci nessa área. Fui muito feliz de verdade. Aí você trabalhou lá em Goiás. Já trabalhei aqui em Passos e trabalhei também em Goiás. E que você foi lá tão longe? Eu tive um casamento, né? E aí eu morava em Goiás. Entendi. Aí Depois eu voltei para aqui, né? Minas e vim assumir os negócios da família. E como que é isso, nesse momento aí, que essa proposta de assumir o negócio da família? Como que aconteceu? Então, Bruno, aconteceu uma oportunidade, né? Meu pai, ele já está um pouquinho mais cansado, mas com um nome muito forte. Então, eu vi a oportunidade mesmo de ser o braço direito dele, de assumir a produção, de assumir a equipe e de realizar as entregas. Então, hoje, meu pai fica por conta de fazer as vendas e eu tenho uma equipe de produção e entrega. Aí você gerencia essas duas equipes? Eu gerencio, eu faço a frente aí da equipe tanto da Cor quanto da equipe do Todos Prata. Já? Mega empreendedora. Na Cor agora eu tenho uma sócia, né? Então isso tem me ajudado bastante, tem me permitido me dedicar um pouco mais ao Todos Prata e como eu estava comentando com você antes, né? Eu tenho objetivos claros, né? Para o que eu quero, para o que eu espero e com certeza eu quero que a Todos Prata se torne a referência de Minas Gerais e eu vou fazer de tudo para que isso possa acontecer. Ó, tem que mirar alto, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas você falou um pouco, estava me comentando um pouco antes, né? Na verdade, começou lá com seu avô. Meu bisavô. Bisavô. É meu bisavô Bordignon. Ele veio da Itália em meados de 1920, 1910, 1920. Ele trouxe o primeiro modelo de toldo comercial para o Brasil. A fábrica dele chamava Toldo Santo Antônio, em São Paulo. E aí, meus tios, né? Meu avô, meus tios, eles foram aprendendo a fabricar e vender toldo, instalar. E meu pai aprendeu com o meu tio, que é um padrinho, né? Que eu tive hoje já falecido. Eles têm ainda uma fábrica. Hoje meus primos tomam conta dessa fábrica lá em São Paulo, né? E fazem um excelente trabalho. Quero deixar aqui registrado. Chama Toldos Maracanã. E meu pai aprendeu tudo que meu pai sabe. Meu pai aprendeu com esse meu tio D.A. E meu pai se tornou um grande empresário de toldos, tanto na fabricação, produção. E eu tenho, assim, eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe, sabe? Porque meu pai fazia as vendas, instalava, e a minha mãe na parte da lona. Então, eu e minha irmã, pequenas, nós somos crescidas praticamente sob as lonas, sabe? Minha mãe ficava, às vezes, trabalhando até tarde, e eu e minha irmã deitava sobre as lonas, assim. Então, assim, é uma história que eu não vou acabar. Eu não quero acabar. Isso é bom, né? Quando a gente bota amor naquilo Sim, que gosta. E tem propósito, né? Eu falo assim, a fisioterapia, ela me trouxe essa sensibilidade, né? E o Todos, essa força, essa presença. Então, se eu junto um ao outro, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Porque eu compreendo aquele cliente que eu estou atendendo. Sim. E hoje em dia é o que grande diferencial das empresas. Né? Sim. Porque quanto mais a gente consegue cativar esse cliente no mundo hoje em dia, que todo mundo está disperso, que todo mundo está desesperado, ansioso. Claro que a gente tem as tecnologias, né? Mas eu tento ser o mais próximo
do meu cliente possível. Sim. Porque aí você vai entender ele de fato, né? Sim, E o sim. ser humano está precisando de atenção. Sim, com certeza, com toda certeza. Ainda mais eu, né, que vim lá da beira-leito, atendendo aquele paciente de hospital. Então, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é me aproximar daquele cliente, entender a necessidade dele, facilitar também, né, para que o nosso produto supra a expectativa que ele tanto deseja. Sim. Falando um pouco do produto, o que vocês mais utilizam, o que o cliente mais precisa, como que é esse dia a dia da empresa? Então, dentro do toldos, né, a gente produz toldos e coberturas. Então, toldo meia-lua, que é um toldo mais moderno, né, uma estrutura um pouco mais moderna, com acabamento mais fino, em policarbonato. Mas o toldo que mais sai é o toldo cortina. Talvez você já até deve ter visto, que é um toldo reto, né, e tem a opção de prender no chão ou permanecer fechado ou aberto, né? Então é um toldo que é muito utilizado para varanda, para área de lazer. Então é um toldo bem comercial, ele sai bastante. Aí que é o ponto, né? A área de lazer, a pessoa dedica bastante tempo ali. Sim, exatamente. Para receber bem. É. Então, geralmente, talvez um segundo ambiente, talvez o primeiro seria talvez o quarto ali e tudo, mas o segundo é a área de lazer. É onde ele vai receber realmente as pessoas, né? Ele vai ter aquele momento prazeroso. Então, é isso que a gente sempre está conversando com os vendedores, né? Tentar entender a real necessidade daquele cliente, para a gente conseguir suprir as expectativas dele. Né? Eu acho que isso, hoje, eu vou ter uma parceria aí com uma consultoria de vendas também. Tudo isso para o nosso crescimento, né? Não de forma individual, mas em equipe e pessoal também, né? Isso para mim vai ser muito importante. Mas como assim? Explica um pouco mais o que seria essa ideia que você está falando. A gente agora vai fazer parte de uma consultoria de vendas mesmo, onde os vendedores são treinados, onde a gente vai seguir um padrão de venda, tudo isso para ir para um crescimento. Ah, tá, não, que eu pensei que você tinha falado, eu havia entendido no sentido de franquias, alguma coisa nesse sentido. Por enquanto não, Bruno, vamos com calma. Eu preciso realmente primeiro me estruturar, né? Eu já tenho um nome, graças a Deus, muito forte, graças ao meu pai e minha mãe também, né? Mas eu pretendo aí chegar onde talvez eles não chegaram e por falta mesmo de oportunidades que eu tenho hoje, né? Então, não... Acredito sim que nós vamos chegar aí em algumas outras regiões que a gente não atua ainda, mas eu vou deixar Deus abrir os caminhos e eu dar os passos devagarzinho. Sim, entendi. Isso é bom, que vendas a gente precisa ter, né? Sim. Desenvolver, entender, para poder atrair clientes, né? Com certeza, com certeza. E como que você entrou ali na empresa? Você já falou que já trabalhava lá, mas você entrou, foi assumindo, como que foi essa recepção ali? Eu sempre ajudei meu pai e minha mãe, né? Mesmo fazendo faculdade, quando eu vinha de férias, eu estudei em Batatais. E aí, quando eu vinha de férias, eu sempre soldava uma lona, soldo até hoje, tá? Quero deixar isso bem registrado. Não sou aquela pessoa que fica só no celular e atrás do computador, não. Se for preciso, eu soldo lona, né? Eu faço o que precisa ser feito. E, então, assim, eu já, desde pequena, eu pegava orçamentos, fazia a parte de lona, e aí foi indo, surgiu a oportunidade, falei, pai, eu quero. E eu, por ser uma mulher, né, sempre tem aquela dúvida, será que ela dá conta? Claro que eu tive muito apoio, eu não falo que foi tudo sempre sozinha, tive muito apoio, né, das pessoas ao meu redor, mas hoje eu vejo assim que se a gente tiver postura, a gente consegue ter uma liderança. Né? Então, não é porque eu sou mulher num ambiente masculino que eu não consiga passar para eles que eu sei liderar. Né? Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que hoje as pessoas me respeitam pelo meu posicionamento e isso é o que faz diferença hoje dentro de uma empresa. Sim, mas você acha que teve algum empecilho nesse sentido ou não? Eu acho que só o medo mesmo, né? Assim, será que ela vai dar conta, né? De outra área? Mas eu acho que eu estou dando conta, sim. Eu acho que eu tenho realizado pequenos passos diários que estão me levando aí para uma estabilidade da empresa e chegar a caminhos que a gente ainda não conseguiu chegar. Sim, acho que
ponto, talvez, no sentido dessa insegurança, de não dar conta, mas pelo contexto do serviço, né? Sim, é. E por ser também um serviço de maioria com homens, né? Então, talvez assustou um pouco, né? Mas eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho em relação a isso. Eu acho que a postura, né, que a gente exerce sobre o que foi nos designado, eu acho que é o que realmente vale. É o que a gente pode apresentar e ganhar o respeito das pessoas. Ah, com certeza, né? A maneira como a gente se porta, se comunica, Sim. a gente se posiciona. Acho que é o primeiro ponto. Sim. Porque os desafios eles vão vir. Todo momento a gente vai ser testado e tudo mais. E aí, o que diferencia é a maneira como que a gente se posiciona. Com certeza. Como que eu estou encarando esse desafio e para enfrentar ele. Aí que mostra a grande diferença de quem tem sucesso ou quem não tem sucesso. É bem isso. Pedras no caminho sempre vai ter, né? Só que o que a gente pode? A gente pode construir uma pedra, uma ponte com essa pedra, né? Ou a gente pode simplesmente pular essa pedra e continuar, né? É claro que existem caminhos mais fáceis, mas talvez não é o que vai te dar o esperado depois. Sim. Esse amor pela empresa, isso te dá bastante força. Sim, com certeza. De enfrentar esses desafios, de como conduzir ali, como se posicionar. Com certeza. E eu tô sempre mirando assim nos meus pais, né? Tô sempre olhando para eles. Eu tenho que ser pelo menos um pouco do que eles foram. Se Deus me der essa força para eu ser um pouco do que os meus pais foram, para mim já vai ser muito. Em que sentido assim? De força, de determinação, né? Eles não tinham limites para conquistar o que eles queriam. Então, é isso que eu quero também, sabe? Eu quero continuar sendo, porque eu já sou. Mas eu quero continuar sendo essa mulher forte, essa mulher que tem objetivos, essa mulher que luta, que não se deixa vencer. Nossa, eu já passei por muita coisa, mas com certeza eu superei todas elas. São exemplos, então, para você. Olha, eu já passei por uma mudança de estado, com uma filha e 3 cachorros, né? Vim assim, falei, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou recomeçar. Né? E eu não tenho medo de recomeçar, eu recomeço quantas vezes forem preciso, mas com coragem, sempre com coragem, né? E o todo, assim, ele foi uma salvação para mim, sabe? Eu ter essa abertura em poder participar da empresa, em poder continuar com a empresa, realmente foi uma salvação. É como se diz, né? Nem tudo que é ruim, nem tudo que é bom. Isso mesmo. Então, às vezes, ele estava esperando, um regresso estava te esperando. É isso. É isso. E hoje, né, atualmente, eu consigo estar na Core, eu consigo estar no Todo, porque eu tenho equipes maravilhosas. Né? Eu tenho uma equipe maravilhosa no Todos, uma equipe maravilhosa na Core, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, eu falo que quando a gente tem boas pessoas, a gente consegue liderar com amor. Uhum. E como que você trabalhou e trabalha nessa formação dessa equipe, trabalha com você? A gente tenta ter uma escuta bem ativa, né? Claro, assim, que com a Core eu tenho uma demanda, com o Todos eu tenho outra demanda. Então, eu trabalho através da escuta, eu permito que eles falem, né? Eu não sou aquela líder rigorosa ou egoísta ao ponto de não ouvir o que eles necessitam, né? É claro que eu estou em aprendizado, né? É claro que eu estou evoluindo a cada dia mais, não sou perfeita, mas eu tento ouvi-los, sabe? Porque eu acho que cada um traz um pouquinho de conhecimento dentro de si e que pode me ajudar, que pode me preencher. Então, você tem um olhar bem para o ser humano. Eu tenho, e aí que a fisioterapia entra, né? Essa essência, com certeza, veio da fisioterapia. Sim, bacana, assim, bem interessante, né? De valorizar realmente o ser humano. Sim. De buscar realmente trazer ele para fazer parte e contribuir junto. Sim, com certeza. É bem interessante, porque você fideliza muito mais o pessoal. Com certeza. Os clientes. Então, seu olhar é muito mais voltado ali por humano. Com certeza. E
E eu sou feliz de ser assim, sabe? Às vezes eu fico pensando, ai, será que eu não tenho que ser um pouco mais rígida? Mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho que ser exatamente o que eu sou. É, agir com ternura, né? Mas ao mesmo tempo saber se posicionar, saber ser firme na hora que precisa ser firme e tá sempre dando oportunidade, né, para que as pessoas possam se expressar, para que as pessoas também tenham o direito de vencer. Eu acho que é isso. Então, como que a gente... Essa aí é uma dúvida minha. Ah, Como que a gente é, sabe, vamos assim, né, da dinâmica de pai e mãe, né? Fica uhum, fácil da gente explicar. Porque geralmente a mãe é muito mais amorosa, o pai é muito mais rígido. uhum. Só que não pode, a gente não pode ser muito rígido nem pode ser muito Sim. coração mole, né? Como que é dentro da empresa a gente equilibrar isso? Não, que você falou de ser É. firme. Eu acho assim, eu acho que, igual eu te falei, eu tenho duas equipes muito boas, sabe? Elas conseguem enxergar o propósito. Eu acho que a primeira coisa é a equipe enxergar o propósito daquela empresa. A partir daí a gente não tem muita dificuldade, não tem muito conflito. Por quê? Porque está todo mundo trabalhando em prol da empresa e em prol dele, de forma individual também, né? Todo mundo quer crescer. Mas quando a gente trabalha em equipe, a gente consegue aí metas mais claras e mais objetivas, né? A gente consegue entrar e ir para um caminho um pouco mais fácil se a gente está ancorado a outras pessoas com o mesmo propósito. Sim. Bacana, esse é um ponto bem interessante que você falou, né? Que é a formação da cultura da empresa. Sim, Acho que se realmente todo empreendedor deixar bem claro isso, facilita muito. é. Para que aquela empresa existe? Por que nós estamos aqui reunidos? Principalmente, né, que hoje em dia a gente, não só hoje, mas a gente passa mais tempo dentro da empresa, dentro do negócio, do Sim, que do que nossos própria familiares. casa, exato. Então, se a gente não tiver alinhado ali para que está ali, vai ser uma jornada muito mais cansativa. Sim, sim. E eu acho que o principal também é saber para onde vai, sabe? Onde é que essa empresa quer chegar? E isso eu deixo bem claro, né? Tanto para a Core quanto para o Todos. Acho que todas as equipes eles sabem onde a gente quer chegar. A gente quer chegar num nível de expansão, né? Mas de forma adequada. Sem, né, dando pequenos passos diariamente, colocando Deus na frente, mas não deixando de executar o que é de nossa tarefa todos os dias, né? A gente tem que crer em Deus, crer que Deus vai abrir os caminhos, mas o passo quem dá somos nós. Então a gente precisa dar passos firmes, sólidos, né, para que a gente possa realmente ter uma estruturação aí nesse caminho. E nisso você tem buscado se capacitar, Sim. se desenvolver. Sim, já fiz bastante curso, né? Já procurei, tenho bastante ajuda do Sebrae também, gosto muito deles. E agora também com essa nova consultoria dentro do Todos, eu acho que aos pouquinhos eu vou evoluindo aí cada vez mais. Você falou de metas, objetivos, como que você faz para poder bolar uma meta? Definir, assim. Então, na verdade, existem as metas de curto e longo prazo, né? E, e eu vou de acordo com a necessidade, né? As de longo prazo, muito provavelmente, são aquelas já antigas, que a gente já carrega aí os nossos sonhos, né? Que eu mudei a palavra, não utilizo mais sonhos, eu utilizo metas. Então, eu já não sonho mais. Hoje eu já caminho para atingir o que eu quero. Né? Então, as metas de curto prazo é o que eu preciso ali, talvez, para os próximos dias, meses, mas de longo prazo é onde eu quero chegar e que talvez a gente precisa trabalhar aí um pouquinho, né, para poder alcançar. Interessante. Porque quando você fala assim, quando um sonho, e transformei um sonho em meta, né, para mim traz a ideia o seguinte: o sonho é algo subjetivo, algo talvez meio longe, ou sabe, algo que não é possível, sabe? Sim, Agora, quando você fala transformar esse sonho em meta, é algo que você assumiu um compromisso, que você entendeu e enxerga que aquilo ali é possível. sim, fica quase palpável, né? Exatamente, né? Quando a gente quero um sonho, sabe? Parece que está tão longe, sabe aquele negócio assim, será? Sim, Será que pode? Será que eu consigo? Será que vai dar certo?
Agora, na hora que eu te perguntei, não, transformar isso numa meta, aí você tem a certeza que aquilo vai dar certo. Sim, Pode ser que pode um pouquinho mais de tempo para frente, um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais adiantado, mas que você tá mirando aquilo. sim, com certeza. E é isso. E é isso. E interessante isso, ter esse olhar. Eu acho que o empreendedor ele precisa ter bastante clareza quanto a isso. É saber para onde quer ir, né? E, assim, eu tenho isso bem claro para as duas empresas. Ó, Giz. Tá vendo? Eu falei que você ia, é uma experiência boa para nós. Né? Mas, assim, mas eu tô aprendendo, né, Bruno? Todos os dias eu aprendo. Eu sou um bebê nesse mundo empresarial. Eu sou um bebê, né? Pensando assim, que com todos, eu só tenho 2 anos. Com a Cor eu tenho 3 anos. Então, eu só estou aprendendo, né? Fora isso, é a minha experiência com o cliente paciente, né? Então, isso sim eu tenho de bagagem, né? A experiência com o cliente paciente eu tenho com bagagem, mas o empreendedorismo, né? Os desafios ali do dia a dia é recente, mas não é porque é recente que eu transformo em pouco, sabe? Assim. Eu acredito que, pelo que eu já passei, pelo que eu já conquistei, eu acredito que eu estou num caminho ideal. Sim, acho que essa é a experiência que você teve do relacionamento humano, né? Igual você falou do cuidado da pessoa, que de olhar para o outro, é o que você está trazendo como o seu grande diferencial, como a sua grande habilidade. Sim. Né? Tanto na core quanto no todo. Sim. No todo, tanto junto para a equipe, que você precisa trazer e manter essa postura, que a pessoa, para a equipe acreditar em você. Claro. Não ficar só naquela ideia, né? Porque ela é filha do dono, Sim. porque ou seja por ser uma mulher, daqui a pouco ela desiste, ou ela não vai dar conta, ou não vai entender desse negócio. Sim. Você traz essa empatia, mas com firmeza, com coragem. E direciona. Mas eu vejo que você está muito motivada, muito focada. Eu estou focada e eu acho que eu vou conseguir. eu acho não, eu vou conseguir, tenho certeza. Só que com pessoas. Eu nunca vou estar sozinha. Essas pessoas vão conseguir junto comigo. Aí você geralmente dá treinamento para a equipe, você trabalha com eles essa parte. Sim, a gente faz sim alguns treinamentos. Ainda temos que amadurecer. E eu acredito que essa consultoria que nós vamos começar agora, ela veio para poder assumir esses papéis aí que eu não estava executando, né? Uhum. E o todo fica em Itaú. O todo hoje meu pai tem uma empresa que é a Todos Prata, a matriz em Pratápolis, e eu tenho a filial em Itaú de Minas. Entendi. Por que você decidiu montar lá? Logística? Logística, exatamente. Logística. Está muito próximo de Passos, né? Próximo também ali de São Sebastião do Paraíso, de fácil acesso para todos os lados. Para poder se locomover. Sim. E aí o futuro, eu falo, uma das metas claras, né, que a equipe já sabe, é trazer para Passos, futuramente. Então na verdade, quase que pode se dizer que nem foi tanto uma surpresa ali, o seu pai propôs para você ali a surgir. Eu acho que você já estava quase que pedindo. Não, eu praticamente pedi. Sim. Esse vídeo, não, deixa que eu... Mas hoje meu pai atua junto comigo, sabe? Ele coloca a mão na massa, ele faz as vendas, então ele é meu braço direito. Tá, ou eu sou o braço direito dele, eu já não sei muito bem mais, mas nós estamos juntos. Olhando hoje em dia, é um time, né? É um time forte. Não sei dizer assim, né? Um está complementando ali um ponto da empresa para poder ficar mais claro, isso. Né? Ficar mais rápido, quanto mais pessoas capacitadas junto com a gente, mais rápido a gente cresce. Sim, é o que você está falando, né? Sempre com pessoas. Sempre com pessoas. Porque se a gente quer ir mais rápido, né? A gente pode até ir sozinho, mas se quiser ir mais longe, a gente tem que ir acompanhado. A gente vai com a equipe, né? Mais longe nós vamos com a equipe. Uma equipe motivada, uma equipe que entende os valores, o propósito da empresa é o grande diferencial. Certo. Você tem quantos lá hoje?
Na Cor nós somos em 4 e no Todos nós somos em 7. Tem bastante gente para você liderar, hein? Um pouquinho. Mas dá tudo certo, porque eles são muito focados também, são pessoas boas, são pessoas comprometidas. Então, eu falo assim que Deus sempre tá comigo, sabe? Assim, eu sempre vou estar falando de Deus porque eu acho que é a minha base, é a minha estrutura. Então, eu sempre coloco Deus quando eu vou falar sobre tudo. Então, Deus permite que as pessoas se aproximem, né? Para que elas possam nos complementar. Então, eu acho que Deus permitiu essas pessoas para que realmente as coisas possam acontecer na minha vida e na vida deles. Bacana. É bom a gente carregar a parte religiosa e Sim. tudo, né? Eu acredito bastante. Acho que, né, a gente não tá perdido aqui do acaso, não. Tem uma inteligência por trás. Sim. Cada um pode até chamar de um nome, né? Mas eu acredito nessa divindade que nos auxilia, né? E é o que eu falo também. Crê em Deus. Deus vai fazer. Mas, responda o WhatsApp para o cliente. Vai até na casa do cliente para saber se o todo ficou bom, né? Procure saber a expectativa do cliente. Faça o pós-venda. A gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Não, com certeza, né? Deus lá dá semente. É isso mesmo. Ele dá a semente para nós. O que você quer? O que tu queres, né? Pedir, obtereis. Sim. Mas a gente que tem que ir lá pegar a sementinha, escolher o que a gente quer e cultivar. Com certeza. É isso. Porque senão não funciona, não. Ele quer que a gente trabalhe, né? E prospere junto, né? Uhum. Faça parte. Não fica de mão beijada, que mérito que nós teríamos. Exatamente. Então, por isso. Mas tem bastante pessoas lá na fisioterapia. Sim, hoje nós temos a Brenda, fisioterapeuta, a Ana Rita também é fisioterapeuta e agora ela é minha sócia, né? A Laura, que é a gerente de pessoas, a coordenadora ali da recepção, e eu tenho a Rosa também, que é uma terapeuta integrativa, hoje faz parte da equipe. Nós temos nutricionista, Analice. Eu falei 4 não, são mais, tá bom? Tá vendo? Tá aumentando? Já vou. Nós temos a Tamires, que é a esteta, né? Então, nós temos bastante, sim, profissionais que atuam lá dentro de forma direta e indireta. Direta e indireta? Direta é aquela pessoa que está ali todos os dias, né? Entendi. No caso, a fisioterapeuta do Pilates, ela está ali todos os dias. Agora, de forma indireta, com agendamento, né? Por exemplo, a terapeuta holística, integrativa, perdão. Existe a nomenclatura holística e integrativa. A gente opta por integrativa, terapeuta integrativa, a nutricionista também, que ela vem de Franca para poder fazer o atendimento dentro da Cor, a esteta, que vem de Itaú de Minas para Tápolis para realizar os procedimentos estéticos. Então, existem as diretas e indiretas. Bastante coisa que vocês oferecem lá. Sim, sim. Vocês cuidam do paciente. Cuidamos de forma integral. Tá quase carregando. De forma integral. Você falou dessa terapeuta integrativa, isso? Sim. Acho que o ser humano está se preocupando mais com essa parte emocional. Eu acho que sim, Bruno. Eu acho que sim. A procura tem sido grande, assim, né? Principalmente porque ela também demonstra o trabalho dela, né? Eu falo que o profissional, ele tem que se dedicar, né? Que senão ninguém vai ficar sabendo o que faz. E a Rosa é uma profissional muito boa. Ela se dedica realmente ao que ela acredita e executa, e ela tem ótimos resultados. Eu vejo que o pessoal, antigamente, tinha, até comentando aqui com a Carolina, né, que parece que havia um certo preconceito nessa parte. Sim, mental, né? Isso. Às vezes misturava um pouco, né? Até a mesma parte religiosa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. São coisas distintas. E hoje a nossa saúde mental, ela depende sim de cuidados. E eu acho que é esse o trabalho da Rosa, através da terapia integrativa, né? Cuidar do mental. Aí o Pilates cuida do físico, a Rosa cuida do mental, e aí a gente faz uma abordagem completa. Sim, bacana. Porque também precisa cuidar das duas partes. Sim. Né? Porque senão, hoje em dia, com as facilidades da tecnologia, né? Até vi um vídeo nesse tema, bem engraçado, né? É um videozinho, a pessoa narrando, fala assim, o ser humano trabalhou tanto tempo para poder facilitar a vida,
no sentido de criar máquinas para poder andar. Antigamente se andava a pé para poder se locomover, melhor dizendo, né? A palavra Sim. certa, se locomover com carro e tudo, para não precisar ficar fazendo esforço físico. Aí para que depois chega, né, na época agora, a gente tem que andar numa esteira que não leva a lugar nenhum, Exatamente. para poder se movimentar de novo. Essa facilidade, né? Essa facilidade realmente ela prejudicou um pouco o aspecto físico, né? Facilitou a nossa comunicação, mas ela prejudicou um pouco esse aspecto físico. Então, eu sou muito fã do Pilates, eu pratico. E eu sou muito fã do Pilates porque, além dele proporcionar esse bem-estar físico, né, ele também trabalha força, flexibilidade, ele trabalha a respiração. O principal foco do Pilates também é a respiração. Então, quando a gente aprende a respirar corretamente, né, a gente consegue até tomar decisões de forma mais correta. Então, acho que isso me ajuda muito também, sabe? Para não surtar mesmo, né? Esse tanto de demanda é a respiração, né? Eu sou fisioterapeuta respiratória, trabalhei dentro de hospital. Então, sempre eu estou trabalhando a minha respiração para que eu não tome decisões precipitadas, para que tudo flua, né? Para que eu tenha clareza nas minhas respostas. Sim, você falou da respiração. Realmente, quanto mais ansioso a gente ficar, mais difícil a gente faz escolha. Mais difíceis são as escolhas. Às vezes a gente fala uma coisa sem querer. Por quê? Porque a gente estava ansioso, estava ali naquele momento ruim ou de muita pressão. Né? O que é o momento de muita pressão? A sua respiração fica travada. Você não consegue exalar tudo para ter clareza do que você realmente precisa responder ou fazer. Sim, então tem que ter o mais possível, né, clareza. Sim. E tranquilidade e equilíbrio, a gente toma a melhor decisão. Exatamente. É onde que talvez o pessoal de vendas joga contra. Eles são acelerados. Joga acelerado no sentido assim para a pessoa não pensar. Sim, sim. Porque se a pessoa for embora dormir... Aí depois fala assim, não é uma prioridade. Exatamente. Né? Então, talvez não seja uma prioridade para esse momento. Mas outra coisa também do Pilates que é interessante da gente falar, que é realmente na questão da flexibilidade e da força, né? Sim. Porque muitas vezes a gente vê um pessoal, eu acho bastante engraçado aqueles vídeos de academia, que pega os bombadão, os marombeiros da academia e joga lá dentro do Pilates. Nós fizemos também. Fiz Nós fizemos uma aula, convidamos o pessoal do jiu-jitsu. Convidamos os homens do jiu-jitsu. Foi super legal, sabe? Eles sentiram bastante dor. Tanto na aula quanto depois. Foi super legal. Porque acho que não faz força, né? Na verdade, assim, nem alonga, né? E é um movimento mais fluido, mais concentrado, né? Ali a gente trabalha vários músculos ao mesmo tempo, mas a gente também foca muito em abdômen, respiração, contração do powerhouse, que é essa região abdominal, e músculos internos, pélvicos. Então, esse tempo de contração talvez não seja encontrado em outras atividades, sabe? É por isso que o Pilates ele se destaca tanto. Sim, eu sou muito fã do Pilates. No entanto, tem a cor. Sim, isso é legal, né? Porque acho que o ser humano tem que cuidar realmente da saúde. Sim. Né? Do corpo e tudo mais, até para que a expectativa de vida está aumentando consideravelmente. A cada ano que passa, o tempo de vida do brasileiro ele aumenta. Então a gente tem que envelhecer bem. Sim. E ser flexível na vida, né? Ter autonomia, né? Que a auxilia nessa autonomia do dia a dia. Exatamente. Imagina, sei lá, com 80, 90 anos, aí você precisar de outra pessoa para poder se levantar, coisa simples da cama. Sim, seria, É algo... É isso que a gente, né, nós da fisioterapia e da saúde em geral, né, todos os profissionais de saúde, assim, eu acho que busca isso, essa independência, essa qualidade de vida, né, a gente deseja isso para o paciente, né, essa qualidade de vida futura. Sim, eu sou defensor desse ponto porque eu vou te falar, eu andava sedentário ao extremo. Agora eu busco fazer alguma coisa porque
não aguentava andar direitinho, é ruim. Isso mesmo, tem que buscar, né? E assim, a flexibilidade, ela não tá só no corpo não, tá bom? A flexibilidade, a gente tem que carregar para dentro de nós, né? Ser flexível com outras pessoas, ser flexível em algumas situações, isso é importante, né? A gente não pode ser uma pessoa rígida, né? A gente tem que entender o outro lado, a gente tem que se colocar no outro lado. Eu acho que isso é o mais bonito, sabe? É o mais bonito do movimento. É você ser flexível, forte, mas ao mesmo tempo humano. Interessante. Lembrei aquela historinha do bambu. Já viu Sim. aquela analogia do bambu, nós estava comentando, né? Que ele, ao mesmo tempo, por ser flexível, ele é extremamente resistente. Resistentíssimo. Isso realmente acho que é um ponto importante dentro do empreendedorismo, mas também dentro da vida. Sim. Porque quando a gente sai no mundo, né, o ser humano ele é estável e ele é impreciso. Cada um vai ter uma reação de uma maneira diferente. Então, se a gente tem que ter uma tranquilidade no dia a dia, né, no relacionamento, para não ficar totalmente ofendido. Com certeza, é isso. É isso. Na verdade, a gente não tem que se sentir ofendido por nada, né? A gente tem que saber filtrar um pouco mais as coisas. Às vezes, compreender que aquela pessoa está passando por um mau dia, né? Ou uma situação difícil. Então, é aquilo. É a gente se colocar no lugar do outro um pouquinho só. E vamos parar de nos ofender por tão pouco. Acho que não tem necessidade. Né? Se cada um tiver focado ali no que quer alcançar, onde quer chegar, como que eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu redor, como que eu posso ajudar os animais de rua que estão precisando, né? A gente já tem muita coisa para preocupar. Com certeza. Você falou disso daí. Uma frase do Karnal. Eu acho que você falou da gente se irritar. Ele tinha uma frase numa palestra dele que eu vi, eu guardei isso, que acho que auxilia bastante. Se a pessoa, eu acho que ele é meio irritado, principalmente com o trânsito. Ele comenta, a frase é a seguinte: se eu tô no trânsito, a pessoa grita comigo, ô careca, eu tenho duas opções. Eu vou olhar. Se ele fala ô careca e eu realmente sou careca, então tá certo, por que eu vou ficar irritado? Sim. Agora, se ele grita, ô careca, e eu não sou careca, pra que eu vou ficar irritado também? Porque não foi pra ele, né? Ele tá contando uma mentira. Sim, exato. E eu acho que, nesse sentido, né, vamos comparar a ideia aqui, da questão da internet, ela deu uma voz, mas o pessoal quer empurrar meio que a verdade pra cima das pessoas e falta um pouco dessa empatia, né? Sim. De ter essa tranquilidade, né, de não ficar ofendido, né? Não, a gente não precisa se sentir ofendido por tudo. Porque nem tudo nos representa, nem tudo precisa chegar na gente. Nem tudo tem que ter resposta. A gente não precisa ser verdade de tudo. Bem interessante essa visão sua. Eu tento focar nas minhas coisas, sabe? Nas minhas coisas e no que eu posso fazer para as coisas que não são minhas também, né? Mas de forma positiva. Então, eu estou preocupada sim com os animais, eu estou preocupada sim com as pessoas que precisam, né? Que realmente precisam. Mas se for para mim atingir, nossa, eu acho que a pessoa vai ter que fazer um esforço. Porque pouca coisa me atinge. Né? Deus sempre está me protegendo e eu sempre buscando Ele também. Então, quando a gente tem essa ligação, é meio difícil. Sim, então isso te auxilia no dia a dia para administrar, tocar os negócios. Sim. Certo. E para o futuro, assim, o que você falou um pouquinho, né? Mas o que você pode abrir para mim? O que você pode abrir para o pessoal? Ou um desafio grande que você tem enfrentado, assim, também? Essas duas perguntas. Para o meu futuro? Bom, o meu futuro, assim, em relação ao todos, é um pouco bem claro, sabe? Assim, eu sei onde eu quero ir, eu quero expandir, né? Então, eu sei que vai haver uma expansão dessa empresa. E, assim, para a Cor, eu já tenho também outros meios de expandir, talvez para Itaú de Minas, para Passos, mas, assim, de forma cautelosa. Né? Todos os dois vai ser de forma cautelosa e expansões mesmo. Sim, acho que eu vejo, né, na questão da Cor,
por ser muito pessoal, o pessoal geralmente fala que tem um pouco mais de dificuldade. Não, mas às vezes você cresceu bem. Como que você trabalha isso? Como que você enxerga isso? Você explica. Vamos por exemplo. Sim. Né? Vamos por exemplo, na fisioterapia, você está exercendo o serviço ali. Uhum. A gente percebe que a pessoa sente um pouco mais de insegurança na hora que vai colocar outra pessoa para fazer esse serviço. Sim, esse é o ponto. Exatamente. Mas o que acontece? O grande lance é não ter essa rotatividade, né? Então, é por isso que fidelizar ali a sua equipe é importantíssimo. Essa rotatividade realmente é péssima. Você não passa segurança nenhuma para o seu cliente, né? Então, assim, é valorizar aquela profissional que está ali, ser o apoio dela também, né? Respeitar ela na autonomia dela, porque a partir do momento que a fisioterapeuta está ali dentro do Pilates dando uma aula, ela é a dona daquilo ali, né? Hoje mesmo eu estava lá na Cor, eu sou só a gestora que estou ali para poder resolver o que precisa, mas ali a autonomia é dela, né? Então, a gente dá essa autonomia para quem está junto com a gente, né? Então, hoje a fisioterapeuta do Pilates, ela tem total autonomia sobre todos os pacientes, né? Ela tem uma ligação com esses pacientes, até mais do que eu mesmo. Então, a gente dá essa liberdade, autonomia, respeito para o próprio profissional. E aí a gente diminui aí essa rotatividade que realmente não faz bem para os pacientes. Entendi. Que a gente sempre tem um ponto, né, que eu vejo que é uma dificuldade nesse processo de crescimento. Sim. Que o pessoal fala, mas Bruno, como é que eu vou crescer e vou colocar mais gente para trabalhar junto comigo? Será que ela vai atender bem? Se a visão dessas pessoas forem a mesma que a sua e da empresa, com certeza vai. Né? Com certeza vai. Eu acho que falta a gente ter paciência para poder, né, entender os limites das pessoas e aos pouquinhos, se for do desejo delas, isso ser transformado. Mas sempre se for do desejo dela. Né? A gente não pode exigir nada que a outra pessoa não queira. Interessante. E agora já no outro acho que é um pouco mais fácil. Sim, a gente está bem alinhado, né? A equipe alinhada, a gente consegue fluir bem. E qual que é um grande desafio que você já enfrentou? Olha, Bruno, eu não tô com muitos anos assim, né? Talvez se meu pai tivesse aqui sentado pertinho de mim, meu pai ia ter vários desafios, né? Mas, pelo que eu vejo, tá? Assim, o mundo tem mudado, né? As pessoas estão cada vez mais exigentes, né? Exigentes com as suas casas, com as suas vidas, com seus corpos, né? Enfim, com tudo. E para o todo isso também não é diferente, tá? Então, cada vez o cliente ele realmente está um pouco mais exigente e é de direito dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acompanhar essas mudanças, né? Então, eu tenho que trabalhar com materiais de qualidade, com produtos que realmente supram as necessidades daquele cliente e vai garantir aquela garantia, né, por vários anos. Então, eu tenho que trabalhar com a verdade. Não chega a ser um desafio, porque isso a gente... Eu tento acontecer isso todos os dias, né? Mas antigamente isso com certeza era um pouco mais fácil, né? Hoje alcançar essa expectativa do cliente é um desafio, mas que eu acho que a gente está conseguindo sim alcançar, né? E eu falo assim, gente, a gente comete erro todos os dias. O importante é a gente corrigir esses erros. Né? Não deixar esses erros lá. É corrigir, é realmente saber o que não agradou e como que a gente pode agradar. Então, eu acho que esse é o maior desafio. A gente não suprir aquela expectativa que talvez o cliente desejou, mas, contrapartida, ter alternativas para corrigir isso. Assim, acho que isso aí realmente está acontecendo bastante. Né? O cliente já chega... vários comparativos, quero assim, quero desse jeito, você viu isso, você viu aquilo. E como eu venho de uma empresa tradicional, né, assim, de 30 anos, mais de 30 anos de toldos prata, então é muito tradicional, né, existem toldos bem assim antigos, e aí que às vezes houveram poucas mudanças, porque sempre funcionou muito bem, né, sempre teve uma qualidade muito boa. Por exemplo, outro desafio,
a questão da lona. Antigamente, a lona que meu pai trabalhava era... Eu juro por Deus. Eu recebo reformas, às vezes o cliente fala, eu quero reformar esse toldo. Eu recebo reformas de toldo de mais de 20 anos e a lona está ótima. Mas já está um pouco mais surrada, desbotada, né? Mas a lona está ótima. Hoje, o material que está disponível no mercado não tem mais a qualidade daquele material de antigamente. Por exemplo, a nossa lona hoje do Toldos Prata, ela vem de São Paulo. Eu não compro na região. É uma lona, né, que é uma exigência do meu pai, né, mesmo para manter a qualidade. Então, é uma lona que vem de São Paulo para que a gente possa executar essas vendas dele. É uma exigência dele. A qualidade. Pela qualidade, para manter a qualidade e o nome do Toldos Prata, né, que já é um nome forte. E o que eu tenho que fazer é continuar. É que é um desafio grande. É um desafio grande. Então, assim, hoje seria bem fácil eu ter lonas aqui mais próximo, mais rápido, a entrega ia ser mais rápida, mas não é a mesma qualidade. Sim. Aí é um grande desafio. Sim, mas é um desafio que é possível passar por ele, sabe? É possível. Então, assim, é um desafio, mas também esse desafio me faz evoluir, me faz crescer, me faz ser diferente, né? Nos torna diferente de outras empresas. Sim. Bom, Mayara, o papo tá bem legal, mas eu gostaria que você deixasse para nós uma mensagem para o nosso público, né, da sua história. Você falou que é pouco tempo, mas não é bastante tempo. Ainda mais com 2 negócios, pode fazer uma multiplicação aí que vale e de negócios bem diferentes. Distintos que pode elevar isso aí a uma progressão geométrica considerável. Obrigada. Deixa uma mensagem para nós, porque está querendo empreender ou está querendo montar um negócio, já está lá no dia a dia. O que você... Sim, sabe o que eu costumo pensar? Eu costumo pensar que eu prefiro me comparar com uma âncora, sabe? Uma âncora que sustenta, que dá firmeza, que ela pode ser ancorada em vários lugares. Por exemplo, eu fui uma âncora na fisioterapia, hoje eu sou uma âncora dentro da COR, eu sou uma âncora dentro do Toldos, né? A âncora, ela é sinal de força, de firmeza, e eu prefiro ser essa âncora do que, às vezes, um barco à deriva, né? Que não tem uma âncora. Então, que sejamos âncoras para onde a gente for, para o que a gente for executar. Não existe que a gente nasceu só para fazer uma coisa, a gente pode ser várias coisas, né? Respeitando os nossos limites, né? Então, dentro de nós, o que eu permito ser, dentro do que eu consigo ser o meu melhor. Então, entregue o seu melhor dentro dos seus próprios limites e seja uma âncora firme, que sustenta, que segura. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito bom, bem legal, bem interessante. Muito obrigado Obrigada a você. sua contribuição, da sua história. Muito obrigada mesmo vocês, viu? Pelo convite, fiquei muito feliz e espero aí que eu tenha conseguido chegar em pessoas que talvez acham que não podem ser mais do que já são. Eu não acredito nisso. Eu acredito que não há espaço para a gente poder se limitar tanto. A gente consegue passar disso. Com certeza. A gente está sempre em evolução e crescimento. O limite a gente que coloca. Sim, exatamente. Então, a gente coloca um limite bem longo, bem longe. É isso. Isso aí. Obrigadão. Muito obrigada, viu? Isso aí, pessoal. Quero agradecer a você por estar nos acompanhando aqui nesse conteúdo. E eu quero que vocês fiquem com essa mensagem da Mayara. Achei bem interessante, né? De ser essa âncora, essa força, de ter um foco, de ter um posicionamento, para que as pessoas possam confiar em você e você também confiar em você. Que você que vai dar o direcionamento da sua vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então você precisa ser esse apoio, essa segurança. Porque se nem você acreditar, quem mais irá acreditar? Então, para crescer no negócio, as pessoas precisam acreditar nele e precisam acreditar em você. Então, fica com essa mensagem, leva ela para mais pessoas, né? Você já curte, compartilha esse conteúdo para que realmente possa chegar a mensagem, essa história inspiradora da Mayara, que está superando grandes desafios, da continuidade do negócio familiar, tocar 2 negócios juntos e
que é o principal foco dela, cuidar das pessoas. O Você Pode aqui é uma produção da BWB Contábil, né, da contabilidade da micro e pequena empresa. Então já siga o nosso canal também, com a direção e a gravação aqui no Estúdio Casebre do Juliano Mexerica. Então, um grande abraço e até o próximo episódio.